Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Cell Mix Podcast. Um podcast para a gente falar sobre conexões, empreendimentos, falar sobre personalidades, comportamentos, enfim, aquele podcast para a gente falar sobre coisas leves de uma forma muito saudável, muito legal de se ouvir. Hoje eu quero começar esse podcast falando o seguinte. Atualmente, a nossa sociedade, a internet, as redes sociais, elas cobram muito, principalmente de nós mulheres, entender sobre tudo, falar sobre tudo, ser especialista em tudo. Mas eu quero te dizer que não há necessidade disso. Isso causa uma carga emocional muito grande, um peso muito grande para nós. Então, a estratégia é o seguinte: você não precisa saber de tudo, mas você precisa conhecer as pessoas certas, pessoas que são especialistas nos assuntos, e aí você vai consultar e falar sobre aquele assunto de uma forma bem tranquila. E é o que vai acontecer aqui hoje. Hoje eu trouxe um convidado muito especial para falar sobre políticas públicas. Eu já conheço ele há um tempo, nós já fizemos um podcast juntos, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Hoje eu estou aqui com o Fabrício Rodrigues. Tudo bem, Fabrício? Bom dia, Selma. Tudo bem? Graças a Deus. Estou à disposição para tirar todas essas dúvidas e tirar as dúvidas de quem está assistindo. Se alguém tiver uma dúvida particular para perguntar, pode me chamar no direct do Instagram, @FabrícioRodriguesMBL, que eu respondo você lá também. Fabrício, muito legal a sua participação, viu? E eu acho muito importante a gente falar sobre esse assunto num ano tão necessário. Ano político, ano de eleições, então nós vamos falar um pouquinho. Mas antes de falar, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória, da sua formação, como que você chegou assim a se aprofundar mesmo nesse assunto. Bom, me chamo Fabrício Rodrigues, eu sou formado em gestão pública e tenho 3 pós-graduações na área de gestão pública, que é especialização em gestão de pessoas e administração pública, especialização em políticas públicas e municipalidade e em ciências políticas. Ao todo, eu já estudei mais de 12 mil horas do assunto. É o que eu vivo, né? Eu gosto. Eu não faço porque eu preciso, eu faço porque eu gosto. Tenho mais de 70 cursos de qualificação, tenho mais de 120 artigos de opinião publicados, converso sobre o assunto o tempo todo, estou pesquisando, faço vídeos para a internet. Meu perfil é exclusivamente para falar de política, de sociedade, de educação, que são temas relevantes para nós que muita gente deixa de lado. Às vezes a pessoa se preocupa mais com o carnaval. É importante o carnaval? É importante. As pessoas precisam se divertir, tem gente que vive do carnaval. Mas num ano tão importante quanto o ano de 2026, que é ano de eleição, o assunto tem que ser política, tem que ser gestão pública, tem que ser eficiência no gasto público. Tenho experiência tanto no setor privado quanto no setor público. Hoje eu sou empresário, eu ministro cursos, palestras, treinamentos e estou aqui para sanar todas essas dúvidas de acordo com o que eu puder responder. É claro que a gente nunca, por mais que estude, nunca conhece tudo. O Fabrício tem uma rede social muito relevante, muito bacana. Eu vi lá que bateu aí seus 9 mil seguidores. 9 mil seguidores. Buscando 10. E fala assim, constantemente ele coloca conteúdo de uma forma muito simples, muito clara. E tem um posicionamento também com relação a isso que eu acho muito bacana e a gente vai saber um pouquinho mais. Fabrício, me fala uma coisa, anos de eleição. Temos aí... para decidir nas urnas, e nós estamos vivendo um momento muito difícil na política mundial, né? Consequências de escolhas erradas, vamos falar assim. Na sua opinião, para você que é um estudioso, um pesquisador, como que anda o Brasil aí nesse ano? Será que nós vamos de novo ter aí apenas 2 partidos, 2 figuras brigando novamente pelo poder? Vamos lá. Depois da redemocratização, a gente teve a primeira eleição, que tivemos 12, 13 candidatos ali mais ou menos no mesmo nível, destacando o Collor e o Lula, mas os anos seguintes foram sempre polarizados. Ou era PT, PSDB, depois foi Bolsonaro e Lula, no caso Bolsonaro e Haddad, que o Lula estava preso, e na última eleição, Bolsonaro e Lula. Sempre tem a polarização, a gente sempre busca a polarização, todo candidato quer polarizar, porque quando você polariza, você maximiza as falhas do seu adversário e oculta as suas falhas. Então, hoje em dia, todo mundo quer polarizar. Quem falar assim, eu sou simplesmente a terceira via, não é essa terceira via, você quer polarizar com alguém.
E o Movimento Brasil Livre, através do Partido Missão hoje, tem um pré-candidato à presidência que está buscando o seu lugar ao sol, o Renan Santos. Para quem não conhece, sigam o Renan Santos MBL. As propostas da missão são relevantes, concretas e factíveis, e nenhum candidato hoje tem uma proposta clara. É sempre não vota, no caso, no Flávio Bolsonaro, porque é o Bolsonaro e tal, e não vota no Lula porque é o Lula e tal. Eles só ficam apontando, não vote no outro, vote em mim porque o outro é pior que eu. É verdade. Você falou uma coisa que é muito séria. Eu comecei falando sobre da gente não entender de tudo, porque você já me conhece há muitos anos, e quem me conhece também, me segue nas redes, sabe disso. Política não é o meu forte, não é uma coisa que eu gosto, e eu vou te explicar por quê. A política, eu acabei tomando um pouco de ranço, um rancinho mesmo, dos dois lados, porque é exatamente o que você está falando. Não se ouve propostas concretas, não se ouve nenhum plano que, de fato, é a intenção daquele partido. É sempre ataques. E os ataques acabam caindo sempre na mesma coisa, né? Porque os dois caem na mesma falha, no mesmo erro, e enfim. E você, na sua opinião, a gente ainda corre esse risco, Fabrício, esse ano, da gente continuar nessa mesma situação, ou você já percebe um comportamento diferente no brasileiro? Infelizmente, a maioria da população não liga para a proposta. O candidato que fala proposta, se você for olhar a rede do candidato falando exclusivamente de proposta, não tem visualização. Não tem visualização. Porque, por mais que pareça, a população quer ver lá a briga. Infelizmente, é isso que acontece. E, às vezes, um candidato bom com propostas não tem o alcance necessário. Então, esse é o ponto principal da missão. A gente tem as propostas, mas a gente vai ser firme e vai atacar o que tiver que ser atacado. Por exemplo, um ponto que a gente fala hoje que é um dos maiores problemas do Brasil. 50% do país não tem saneamento básico. São 100 milhões de pessoas literalmente pisando na merda. Desculpa a palavra. Mas é literal. E o Movimento Brasil Livre, através do Partido Missão, a missão tem um objetivo de quê? Tem um objetivo simples e claro. Acabar com as favelas em 10 anos. Porque a gente tem que ser claro, favela tem que acabar. Não é justo aquela pessoa viver pisando na merda, viver com bandido batendo na porta da sua casa, viver sem políticas públicas porque o Estado não consegue chegar lá. A favela tem que acabar. Essa é a realidade do Brasil hoje. É verdade. E falando um pouquinho ainda sobre as nossas eleições desse ano. A maioria das pessoas se preocupam com a eleição do executivo, que são presidente e governador. Mas existem outros que praticamente ninguém nem olha. Vota lá, o número que entrar na cabeça, vota. Para você, qual que é o seu posicionamento com isso? O que você falaria para essa população nesse ano tão importante? E, principalmente, você que é um estudioso, fala para a gente a importância desses votos, a importância desses cargos, de saber quem coloca a mão na massa. Fala um pouquinho para mim sobre isso. Primeiro eu vou começar com uma pergunta. Quem você votou, não precisa falar o nome. Você lembra em quem você votou para deputado na eleição passada? Não lembro. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Hoje o Congresso Nacional tem um poder gigantesco. Parte porque os governos, os presidentes são fracos, Bolsonaro era fraco, Lula é fraco. Parte porque tem um mecanismo chamado emendas secretas. Não somente emendas secretas, mas tem também as emendas impositivas. O que é emenda impositiva? O deputado tem X valor de emendas para destinar para o município. As emendas são um escárnio da República, porque a emenda é uma usurpação do orçamento público por parte do deputado. O deputado está lá para criar leis, fiscalizar o executivo, propor ideias, propor plebiscito. O Senado está lá para caçar presidente, para caçar ministro do STF, e eles não fazem isso. Eles se preocupam em simplesmente pegar uma parte do orçamento, mandar para o município, deixar o prefeito refém, para que o prefeito nas eleições peça voto para ele. E assim o ciclo vai continuando. Então, se você vota num deputado do Centrão hoje, você está votando para o partido dele ter fundo eleitoral bilionário, porque hoje o PL tem um fundo, se eu não me engano, de 950, 940 milhões de reais para gastar na eleição. E você, com seu voto, você faz isso acontecer. Você enche literalmente a bunda do Valdemar da Costa Neto de dinheiro. E a gente não se preocupa com isso. O Congresso hoje é que decide o rumo do país. O Congresso vota as leis importantes, o Congresso vota a PEC, que é um projeto de emenda à Constituição que muda o seu dia. Você sabia que só no Brasil o piso salarial está na Constituição, como
PEC, Projeto de Emenda à Constituição, o Brasil é tão incompetente que ele tem que colocar um piso na Constituição para conseguir pagar um salário digno para um agente público, para um professor, para um médico, para um agente de saúde. Então, assim, o Brasil tem essas distorções que tudo depende do Congresso e você vai lá e vota. E qualquer um. Vota no Joãozinho emenda secreta. É isso. Você falou num ponto muito sério. E começando de mim, que está levantando essa questão, isso é um assunto muito sério. Isso é um assunto muito sério, porque a gente realmente não se preocupa, não vai atrás, não todos, claro. Claro que quem está envolvido com esse universo sabe, mas a maioria não está. Dentro do meu ciclo ali de convívio, eu posso dizer que 1, 2 é que tem essa vivência. Me fala um pouquinho de uma palavrinha que tem se falado muito essa semana, e eu queria entender o que é esse tal de penduricalho. O que vem a ser? Tem a ver com a emenda? É a mesma coisa? O que é? Não, é diferente, mas é o deputado que decide isso. É o deputado também. Tá, e o que é? O penduricário é um artifício que você tem além do seu salário. Por exemplo, o teto hoje constitucional é o salário do ministro do STF, que é 46 mil e alguma coisa. Então, para você ter alguma coisa a mais que isso, você cria o penduricário. É um auxílio paletó, é um auxílio alimentação, é um auxílio moradia. Para complementar aquela renda. E tem o que é o pior que isso, que são os valores pagos a mais como bonificação. Então, você cria um nome, tipo indenização, ou qualquer nome similar. Por exemplo, indenização. Você vai lá e faz uma viagem para fazer alguma coisa do seu trabalho em outra cidade. Então, você tem o valor indenizado para você no seu salário, mas não conta como salário. A gente tem juiz que recebe R$1 milhão por mês. Com indenização, férias retroativas. E isso daí está na Constituição? De onde saiu esse direito? Então, por não ter um regramento concreto e claro, você sempre acha o fio da meada, os meandros e vai conseguindo colocar isso a mais. Entendi. Só para você ter ideia, o deputado federal Kim Kataguiri criou um projeto de lei para acabar com super salários. Tudo que você ganhar acima do teto, você não vai receber mais. Então, você vai receber R$46 mil e só isso. Só de economia, no ano, chega ao valor de R$12 bilhões. Só para você ter ideia, o Bolsa Família gira em torno de 16 a 20 bilhões de reais por ano. Só com economia você pagaria o Bolsa Família, que é outro caso à parte que a gente tem que discutir também, eu acho. Esse projeto que você disse, ele foi aprovado? Não. Ele está parado? Como que é isso? Na verdade, como é um projeto de emenda à Constituição, você precisa de 171 assinaturas só para começar a tramitar. 170? 171, só para começar a tramitar. Depois você precisa de 2/3 do Congresso votando para aprovar a PEC, que é o projeto de emenda à Constituição. Certo. O Kim já tem quase todas as assinaturas, se eu não me engano. E vindo que isso é uma demanda da população, o governo federal mandou um projeto similar, mas totalmente deturpado. Na verdade, ele não acaba com quase nada. Ele cria mecanismo para você legalizar o valor pago acima do teto. E quem se interessa por esse assunto, quem gostou desse assunto, faz o que para ajudar? Como que faz? Eu quero apoiar esse projeto, eu quero votar, eu quero... O que a população pode fazer para isso? O primeiro ponto é cobrar o seu deputado e seu senador. Você entra no site da Câmara, tem todos os projetos, as propostas, os valores gastos com verba de gabinete, com cota parlamentar. Tudo isso está discriminado claro e transparente no portal da Câmara. Só você entra lá e vê. O problema é que a população não vê. Primeiro de tudo, cobrar o deputado. O cidadão comum, a nível federal, tem muito pouca autonomia. Ele pode fazer um projeto de iniciativa popular. Se eu não me engano, são hoje algo em torno de 5 milhões de assinatura. Para você colocar um projeto só para esse projeto tramitar. Não quer dizer que esse projeto vai ser aprovado. Certo. Mas você pode cobrar seu deputado. Tem deputados que pedem sugestões de projetos. Os deputados realmente querem trabalhar, como eu citei aqui o Kim Kataguiri, que para mim é o melhor parlamentar desse país hoje. Você pode analisar qualquer um. Se você achar qualquer parlamentar mais econômico que o Kim, mais eficiente, eu abandono a política, não falo mais de política na minha vida. Olha... Pode pesquisar. Assim, quem quiser pesquisar, eu vou deixar no link na descrição do vídeo.
rede social, o nome, né? Para a gente conhecer realmente, conhecer o trabalho, conhecer aí como que está sendo feito, que é importante. É importante a gente sair desse mundo de ataques, de falar que aquele não fez, e realmente ir atrás das pessoas que estão fazendo, que estão tentando fazer. Essa é a ideia. Daquelas pessoas que estão realmente tentando fazer algo diferente, é essas que a gente tem que colocar em evidência e todo mundo tem que ir atrás para apoiar. Fabrício, me fala um pouquinho sobre governador de São Paulo, estado de São Paulo, porque estamos aqui. Na sua opinião, Tarcísio se reelege tranquilamente? É o que indica. É o que indica. É o que indica, mas eleição você só vai saber lá em cima da urna. Tem essa rixa aí, meio uma rixa disfarçada, né? A gente não sabe exatamente o que tem nos bastidores, mas Tarcísio não desistiu de ser candidato a presidente, isso é claro e óbvio, apesar dele falar. Teve uma pesquisa que saiu ontem, em que o Tarcísio performava melhor que o Flávio Bolsonaro em alguns cenários. Então, assim, eu acho que isso aí não está decidido ainda. Flávio Bolsonaro tem o rabo preso, ele cometeu crime de rachadinha, está na justiça, e ele foi beneficiado por uma decisão monocrática do Gilmar Mendes. Isso é óbvio, é só você ler as notícias, a gente sabe, por isso que ele não ataca o STF. Se você achar para mim uma vez só o Flávio Bolsonaro, depois que saiu a decisão do Gilmar Mendes, atacando o Gilmar Mendes, eu abandono a política também. Ele não faz. O Flávio Bolsonaro é aquele cara que mente descaradamente. O que você faria? Pensa numa mentira mais esdrúxula, mais sem sentido nenhum para um deputado dar para um eleitor por causa de um voto errado dele. Apertou o botão errado. Foi sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer por que eu fiz, 4 vezes. Entendi. 4 vezes foi sem querer. Confundi as cores? 4 vezes sem querer. Primeiro ele votou para aumentar o fundão para 1 bilhão, primeiro e segundo turno. Depois ele votou para aumentar o fundão eleitoral para 4,9 bilhões de reais. Primeiro e segundo turno também votou errado. Esse é o Flávio Bolsonaro. Ele mente na sua cara e você ainda acredita. E esse fanatismo todo, Fabrício, você, como estudioso, como pesquisador e a fundo esse fanatismo todo que está aí claramente, né, por toda a família, como você colocaria isso pra gente, assim? Vem da onde? Por quê? Porque, assim, como você disse, tá tudo aí na nossa cara. E mesmo assim, popularmente, tem muita gente apoiando, tem muita gente, assim, fanáticas mesmo, né? Não importa o que faça, que continua ali apoiando. O que você vê sobre isso? Na verdade, eu não acredito que a maioria da população é fanática. É uma minoria ali de... Que faz mais barulho? Você acredita que faz mais barulho do que quantidade? Eu não acredito que a maioria da população é fanática. É uma minoria ali de 10, 15% que é fanático. Porém, o fanático faz muito mais barulho. O fanático faz tanto barulho que você chega a pensar que ele é a maioria. E hoje eu acredito que não seja isso. Mas, mesmo assim, no Brasil é um número gigantesco. São aí 15% do eleitorado, vai dar algo em torno de 20 milhões de pessoas. 20 milhões de pessoas votam sem nem estar pensando, defende o candidato. Se o candidato chutar um cachorro na rua, o cara vai defender, falar que o cachorro tentou morder... Passou na frente. Não, o cachorro tentou morder ele, só quis sair correndo e chutou o cachorro sem querer. Ô, Fabrício, mas a gente tem o outro lado também, né? Tem o fanatismo também do outro lado. Pessoas que aceitam migalhas, né? Programas que claramente prende aquela população à miséria, à escassez, e também continua defendendo a bandeira ali com unhas e dentes. O Brasil é um país tão desigual, a gente tem tanta diferença entre o mais pobre e o mais rico, que a pessoa, para sobreviver, como você disse, ela aceita migalhas. Hoje, o Bolsa Família é a maior compra de voto institucionalizada. O Bolsa Família hoje foi feito para prender a pessoa. A pessoa entra no Bolsa Família e não sai mais. Não sai mais do Bolsa Família. Até por conta das próprias regras do programa, né? Exatamente. Limita aquela pessoa naquela condição. Se ela sair daquilo, ela perde. Por exemplo, se você arrumar um emprego formal, você perde o Bolsa Família. Seu filho é obrigado a ir na escola, não é obrigado a ter nota. Sim. Você não precisa se qualificar, não precisa voltar a estudar, você não precisa fazer nada, você não trabalha para receber o Bolsa Família. Por isso, um dos projetos da missão é, você vai estar no Bolsa Família, então você vai trabalhar. Você vai participar de frentes
de trabalho. Tem algum projeto na cidade, você vai lá e vai trabalhar. E para isso você vai ganhar o dobro. Você vai ganhar um salário mínimo, mas você vai ter que trabalhar para ganhar esse salário mínimo. Essa é a ideia. Você vai ter que ter rendimento na escola. Você vai ter que entrar no programa e sair do programa. Você tem que sair melhor do que você entrou. E hoje isso não acontece. Não acontece. Não acontece. E se você somar hoje Bolsa Família, Pé de Meia e Vale Gás, que é o gás do povo agora, você recebe quase R$2.000 por mês. Ou seja, a família não vive numa boa, mas consegue manter ali o mínimo. Mas pra quem mínimo do mínimo. Para quem está acostumado a não receber quase nada, é uma fortuna. Com R$2.000, é uma fortuna. Para que você vai trabalhar? Vou ficar ali. Você sabe, é claro, uma vez o Fabrício, a gente fala muito pela rede social. Ele me manda bastante material por conta disso, como eu falei, né? Eu acho importante que a gente entenda num ano tão importante para que a gente possa também fazer a nossa parte. Então, o Fabrício me manda muito material. E num desses materiais que eu estava pesquisando, falou sobre a redução da taxa de desemprego no Brasil. Falou que a gente reduziu muito a taxa de desemprego e tal, mas criou-se aí um problema, porque uma pessoa esclareceu que não é uma questão que caiu o desemprego, é que essas pessoas que entram no Bolsa Família, Bolsa não sei das quantas, não entram nessa estatística. Ou seja, se tem menos desempregos e elas não entram na estatística, quer dizer que a gente tem mais pessoas recebendo esse benefício, concorda? Sim. É isso. Então, resumindo, é isso aí. Na verdade, ela é muito complexa, essa medição da porcentagem de pessoas trabalhando, mas realmente a taxa de desemprego caiu, só que são empregos precários. A pessoa aceita ganhar menos para poder trabalhar. Uhum. Então, assim, a gente não melhorou a qualificação profissional, a gente não melhorou a qualidade do emprego, a gente aumentou uma demanda de emprego não qualificado. Então, assim, você tem também pessoas que recebem o Bolsa Família, que trabalham como autônomo, a maioria faz bico, né, os chamados bicos. Então, assim, para a pessoa é interessante ela continuar recebendo Bolsa Família e trabalhar sem se formalizar. Aliás, hoje no Brasil, o maior problema do Brasil hoje para gerar emprego é a CLT. O maior problema? O maior problema é a CLT, porque a gente chega ao cúmulo de tributar o emprego. Uma coisa banal, mas que ninguém percebe. A multa pela rescisão de contrato é de 50%. Certo. Só que só 40% vai para o trabalhador, os outros 10% ficam para o governo. Para você registrar a carteira de um trabalhador, se você vai pagar R$2.000 para ele, você chega a pagar mais R$2.000 só de imposto. Então, assim, às vezes, é o que você falou, é a própria vilã, é a própria CLT, porque não compensa você ter um funcionário em CLT, é isso que você está dizendo? Não compensa porque ele vai se sair muito mais caro. A CLT hoje tem que acabar. A relação de trabalho tem que ser contrato individual da pessoa. É um contrato civil, é uma relação de trabalho. Você não precisa ter toda uma estrutura jurídica, você não precisa ter tanta tributação de imposto. É uma relação simples. Você vai trabalhar X horas por dia, você vai ganhar X por hora, você vai ganhar X por mês, esse vai ser seu trabalho. Você não precisa disso. Por exemplo, o FGTS é o maior roubo, entre aspas, do trabalhador. Se você pegar todo o valor que é descontado do FGTS por mês e depositar numa renda fixa que não tem risco nenhum, em 4 anos você compensa o valor da multa rescisória caso você seja demitido. Sim. Porque a renda fixa paga praticamente o dobro do rendimento do FGTS. E muita gente ainda não tem acesso a essa informação, né? Deveria ser opcional. Deveria ser. Hoje não é opcional. Não, é compulsório. Essa é uma informação importante e é muito interessante e importantíssimo a gente falar sobre isso, porque eu ainda conheço muita gente que defende o trabalho CLT e não entende o que está por trás disso, né? Porque o benefício do CLT é melhor, porque é um jeito de guardar dinheiro e as pessoas não entendem que não. Selma, um exemplo que eu vou dar aqui, que eu tive um debate no Instagram com o cara, provavelmente é de sindicato, pelo perfil dele. Ele entrou em contato com você? Não, eu respondi um comentário na página do Jornal da Cidade, ele foi lá, rebateu meu comentário e a gente ficou debatendo. Tá. O ministro do Trabalho, não do Trabalho, nossa, fugiu o nome do ministro, mas o ministro petista vinha para Bauru
para ser entrevistado aqui, debater e tal, ia debater a regulamentação de motoristas por aplicativo. Certo. Hoje, o motorista por aplicativo, se ele tem uma MEI, ele já tem um seguro do INSS. Tá, tudo bem que ele vai se aposentar com salário mínimo. Mas quem trabalha de motorista de aplicativo não está nem se importando com isso. Está se importando só entre aspas, o pelego ali que quer ganhar dinheiro e não quer trabalhar. O valor da corrida, Exatamente. Mas se você regulamentar hoje, na proposta que o governo fez, é 30% de INSS. Vai descontar 7,5% do trabalhador, o restante vai ser do aplicativo. Ou seja, você está tributando o aplicativo, mais uma vez tributando o trabalho. Achando um jeito de tributar. Aí ele falou, não, é só 7,5% para o trabalhador. Você acha mesmo que o aplicativo não vai repassar essa tributação para o cliente ou para o motorista? Você acha mesmo que ele vai custear essa tributação? Não. Isso é um absurdo. Hoje, toda a regulamentação que o governo faz é para atrapalhar o desenvolvimento do país. É para arrecadar imposto, para o Lula e para a Janja ficar turistando pelo mundo. É por isso que eles querem regulamentar mais uma vez o aplicativo, para ter mais imposto, para cobrir as mamatas dele. E voltando a reforçar aí, para fugir desses impostos, é muito fácil, muito simples, né? Fazer seu fundo de investimento, como você falou, achar um fundo seguro, que tem muitas opções, né? Para que você possa aí fazer também aí sua aposentadoria, vamos dizer assim, né? Mas a maioria ainda não tem essa consciência, não tem essa educação financeira e essa visão, né, do que dá para ser feito. Fabrício, me fala uma coisa. Você é do Movimento Brasil Livre. Eu quero que você fale um pouco. Nós falamos aí dos dois partidos, as duas figuras que estão muito evidentes no nosso país ainda, mas existe um movimento que está crescendo, ele é de 2014, se eu não me engano. 2014, ou seja, já tem um tempo, mais aí de 10 anos, mas tem muita gente que não conhece, muita gente que não sabe que a gente tem uma terceira opção aí. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o Movimento Brasileiro foi fundado em 2014, foi na esteira daquela época que estava um protesto para todo quanto é lado, mas ninguém sabia porque estava proteção de direito. Sim. O Renan conta, o Renan Santos, que é o presidente do MBL, do Partido Missão, ele conta que ele, entre aspas, roubou a manifestação dos caras, porque estava tudo desorganizado, ele foi lá e organizou tudo, e a partir dali começou as movimentações gigantescas. A maior manifestação desse país foi organizada pelo MBL, na Avenida Paulista. E o Movimento Brasil Livre veio na esteira buscando o impeachment da Dilma, fez toda a base, fez toda a militância, e o Bolsonaro picareta colheu os frutos. Essa é a verdade. O Movimento Brasil Livre foi a pé até Brasília, fazendo um protesto contra a Dilma, na época do impeachment, acampou na frente do Congresso Federal. O Movimento Brasil Livre pressionou os deputados para virar voto, porque não tinha voto para o impeachment da Dilma, essa é a verdade. Estava comprando, entre aspas, com as emendas, com cargo, todos os deputados, não tinha voto, foi fazer pressão, fez um site para contabilizar os votos dos deputados, que ainda não tinha virado, para a população ir lá pressionar nas redes sociais, e foi aí que surgiu o Movimento Brasil Livre. E de lá para cá, vem atuando politicamente e socialmente. A gente não faz só movimentação política, a gente faz atos sociais. O MBL é um dos maiores doadores, tanto de Brumadinho quanto de Mariana. O MBL foi o único movimento do Brasil que doou 250 mil reais lá para a Ucrânia. Ainda teve o caso dos áudios do Arthur, que quase estragou tudo, mas foram 250 mil reais doados da militância fazendo doação. Então, assim, o Movimento Brasil Livre hoje é muito relevante para o país. Só que chegou um ponto que não dava mais para o MBL participar de eleição dependendo dos caciques partidários. Certo. Porque a gente sabe que hoje quem manda no Brasil é Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Gilberto Kassab. São os caciques que mandam na política hoje. Os caras do Centrão que decidem o que vai acontecer no país. E para fugir disso, começou a 2023 a coletar assinaturas para fundar o Partido Missão. A gente conseguiu fundar o partido em 1 ano e 7 meses. A gente tinha 2 anos de prazo. Foi o partido que coletou mais assinaturas validadas no TSE. Foi o partido que coletou mais fichas. A gente coletou mais de 800 mil fichas. Validou quase 600 mil fichas no TSE. Então, assim, o movimento hoje ele é muito relevante. E para que ele continuasse relevante, tinha que fundar o partido, fundou o Partido Missão. Então, até 2023, era um movimento que não tinha um partido para representar. Isso. É isso. De 23 para cá, já existe o Partido Missão. Na verdade, foi fundado em 2025. 25. Né? Então, isso. Ano passado.
Me fala e explica qual que é o diferencial, qual que é, o que você falaria para as pessoas que não conhecem, que estão sabendo agora, o que ela tem de diferente, o que esse partido tem de diferente? Vou começar de novo com uma pergunta. Fala para mim qual que é a diferença do PL do Valdemar da Costa Neto para o PSD do Gilberto Kassab. Vou deixar para o povo responder, porque eu não sei. Ninguém sabe. Ninguém Exatamente, sabe. ninguém sabe. Verdade. São partidos que querem eleger um monte de deputado para ter fundão eleitoral, para reeleger deputados, reeleger prefeitos e ficar nesse ciclo vicioso. Porque o Centrão hoje, querendo ou não, ele sabe o que está faltando lá na ponta. Porque ele manda uma emenda, o cara vai ter um asfalto na frente da casa dele. Ele manda uma emenda, vai chegar uma ambulância para o município. Mas isso são só coisas paliativas que prende o cidadão naquele círculo vicioso. Você vai votar num cara que conseguiu economizar bilhões lá no Congresso a partir de um projeto de lei, mas que você não entende muito bem o que é isso, porque é meio que abstrato, ou você vai votar num cara concreto que asfaltou 100 metros de rua na sua rua. É isso que o Centrão faz. O Centrão vai lá, faz asfalto, faz praça, manda uma emenda aqui para a saúde, uma para a educação para disfarçar e consegue ganhar voto. Esses são os partidos no Brasil hoje. Se você pegar PSD, Republicanos, PL, PP, não tem diferença. Agora, a missão tem diferença. A missão tem um objetivo, tem uma proposta. A missão quer acabar com as favelas no Brasil. A missão quer industrializar o Nordeste. A missão quer declarar guerra contra o crime organizado, que hoje é o maior mal do país. A missão quer educação de qualidade, mas educação verdadeira. Uma educação que você vai formar a pessoa para ser um profissional de qualidade, para ser um cidadão qualificado. O Brasil quer... A missão quer continuar com os projetos sociais, porque tem que existir, mas você tem que ter porta de entrada e porta de saída. O projeto social é para você subir de vida, não para você manter naquele ritmo constante, sempre pobre. Porque o Bolsa Família não veio para acabar com a miséria, ele veio para tornar a pessoa eternamente miserável, na forma como ele é hoje. É verdade. E falando de coisas apalpáveis, como você está falando, a gente precisa ver. Você pode me citar algum projeto aí tanto do movimento, quanto do Missão mesmo, algum projeto que a gente fala, não, realmente a gente está vendo aqui, entendendo e está acontecendo? O Kim Kataguiri acabou de protocolar um projeto, já tem as assinaturas, um projeto de emenda à Constituição para limitar o IPVA a 1%. Limitar? Limitar. O governador só vai poder cobrar máximo 1% de IPVA. Certo. Porque hoje você tem em São Paulo... Independente da categoria. Independente da categoria. Em São Paulo, por exemplo, carro combustível é 5%, etanol é 4%. Nos outros estados muda. Tem estado que é 2%, tem estado que é 3%, tem estado que é 1%. Então, assim, isso dá uma diferença muito grande, uma gigantesca no Brasil. Por exemplo, São Paulo, ele arrecada por ano de impostos que ele manda para o governo federal mais de 500 bilhões de reais. Só para você ter ideia, de cada 11 reais que o governo de São Paulo manda para Brasília, só R$1 volta para São Paulo. Então, a gente tem que ter uma revisão do Pacto Federativo. Outro projeto da missão, o projeto do Arthur Duval na Lesp, quando ele era deputado federal, deputado estadual. O projeto do Arthur Duval na Lesp, quando ele era deputado estadual, era revisão do Pacto Federativo. Tanto que isso foi o assunto que pautou as eleições de 2022. Se o Arthur não tivesse feito aquele áudio, ele tinha disputado a eleição e tinha pautado a eleição para o governo do estado de São Paulo. Assim como ele pautou a eleição da prefeitura de 2020, quando ele pautou as eleições municipais, assim como ele pautou a eleição estadual para o governo de São Paulo, o MBL, assim, ele pauta as eleições. E agora o MBL está pautando de novo as eleições presidenciais com o combate ao crime organizado. Fabrício, que assunto interessante e dá muita pauta, né? A gente tem muita coisa, a gente entraria em muitas coisas aqui, mas o tempo é curto. Mas eu convido vocês a conhecer a página do Fabrício. Ele é uma pessoa que responde mesmo, que ele interage mesmo com quem pergunta. Então, assim, tem dúvida, quer saber mais, quer entrar mais nesses assuntos, manda para o Fabrício, que eu tenho certeza que ele vai responder. Fabrício, para a gente finalizar, eu queria que você pensasse aí, o que você falaria para as pessoas que estão ouvindo e apoiar esse movimento, né? A se afiliar, que se diz, para o partido, apoiar mais o MBL. Assim, na sua opinião, o que falta para esse Brasil realmente se tornar livre?
Convença-nos. Nossa, essa é uma questão gigantesca, como eu te falei. Vou começar pelo final. Para você tornar o Brasil um país livre, digno e honesto, primeiro você tem que acabar com o crime organizado. E a missão tem um projeto simples e claro, que é a lei penal do inimigo. Se você aplicar a lei penal do inimigo, transformando o crime organizado em terrorista e reduzindo as benesses que o sistema penal hoje dá para um bandido, para um criminoso, que você tem desde a saidinha até a audiência de custódia para um cara que é preso em flagrante. Isso é um absurdo. Então, a lei penal do inimigo acaba com essas coisas, acaba com progressão de regime, e o cara que é um criminoso faccionado vai responder como terrorista. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, acabar com as favelas, que eu já disse aqui. A gente não pode ter pessoas vivendo naquela condição. É inaceitável a pessoa pisar na merda, literalmente. É inaceitável a pessoa ser oprimida, a pessoa não ter políticas públicas decentes. Terceiro ponto, a gente precisa urgentemente industrializar o Nordeste. O Nordeste brasileiro tem que ser o nosso Vale do Silício. Ele tem que ser industrializado, a gente tem que gerar mão de obra qualificada, pessoas com QI altíssimo, a gente encontra no Nordeste, pessoas muito qualificadas. Essas pessoas têm que ter oportunidade, senão elas vão sair do Brasil. E o terceiro ponto, a gente tem que ter uma educação que realmente forme a pessoa para trabalhar, para se qualificar. A gente perde muito dinheiro gasto em pesquisas que não levam a nada. A gente perdeu a patente de uma pesquisa gigantesca de uma pessoa, uma cientista que trouxe uma pessoa tetraplégica e faz ela voltar a andar. O Brasil perdeu a patente porque não tem investimento. A gente precisa investir em infraestrutura, em tecnologia. Esse é um dos pontos principais para a gente se tornar livre. Começar a se tornar livre. Começar, Porque é formiguinha. Daqui 20, 30 anos talvez a gente consiga. Talvez a gente nem esteja aqui mais quando isso acontecer. Mas a semente tem que ser plantada agora. E convido, pegando a primeira parte da pergunta, convido as pessoas a conhecer o Movimento Brasil Livre, conhecer o Partido Missão. O Movimento Brasil Livre hoje ele é estruturado de 3 formas. A gente tem a parte da Academia MBL, que ela forma pessoas para ser políticos, para ser candidatos, para ser porta-vozes. A gente tem a parte do Valete Plus, que é a parte de cultura, de pesquisa, de ciência. A gente tem uma revista chamada Valete, uma revista científica com vários artigos científicos, várias pesquisas. Essa a última Valete que vai sair agora fala do lobo da Faria Lima, né? Que é o Vocaro, dos maiores esquemas de corrupção do país. Talvez a gente possa descobrir isso, vai ser investigado, é claro. E tem o Partido Missão, que é o terceiro braço, que é a parte realmente de política, que são partes separadas. Então, o MBL é um CNPJ, o Partido Missão é outro CNPJ. Você pode ser filiado no Partido Missão e não estar no MBL. Mas se você está no MBL, automaticamente você está no Partido Missão. Certo. Então, peço que conheçam. E eu vou deixar na descrição do vídeo todas as informações, o Fabrício vai me passar. Quem quiser, né? Pesquise, procure, comente, siga as redes sociais. Tem um site também? A gente tem um site nacional e a gente tem a página no Instagram do MBL Bauru. Então é @MBL Bauru. Tem o meu Instagram, Fabrício Rodrigues MBL. Então pode seguir lá também. No YouTube, no TikTok também, no Facebook. Tenho todas as redes sociais. Tem bastante informação. Muito obrigada pela sua participação, pelas suas informações. Mais uma vez, uma conversa assim respeitosa e esclarecedora. E assim, a ideia aqui é que as pessoas realmente conheçam, né, o partido, o movimento, se associem, se afiliem, né? E apoiem. Você vai entrar no partido, no MBL, vai ser um membro do MBL, ou você vai se filiar no Partido Missão. Certo. No caso, se filiar na missão. Você não vai simplesmente entrar no partido, você vai entrar numa missão. Uma missão de mudar esse país. Perfeito. Muito legal. Apoiem, que assim, é um movimento que, no meu caso, que não gosto, já estou assim me familiarizando mais, já estou entendendo mais. E quem sabe no próximo episódio que nós fizermos junto, eu vou estar mais politicamente mais informada. O que você acha? Quem sabe no próximo você traz algum bolsonarista ou um petista para debater comigo aqui? Quem sabe? Fica aí o desafio. Se você é bolsonarista ou petista e quer debater com ele, já fica o meu convite. Faço o desafio. Você, bolsonarista de Bauru e região, petista de Bauru e região,
vem aqui me desafiar para um debate. Eu duvido você ter coragem. Ui, esquentou, hein? Então, te convido a acompanhar esses próximos episódios e mande a sua sugestão, mande o seu comentário, siga nós na rede social, no Instagram, também lá no YouTube, manda suas sugestões de entrevista e nós vamos conversar muito mais sobre assuntos muito mais relevantes. Até o próximo!